Shalom, irmãos. Nós estamos aqui no templo da Igreja Ministério Acolhendo Vidas, sob a direção do apóstolo Júnior Mendes, no momento de fé. Nessa noite nós estamos com a nossa irmã Ariane, que vai compartilhar conosco uma experiência, de milagre, de cura da parte do Senhor, para a edificação da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero deixar aqui um versículo já de início para a introdução, e para a edificação dos irmãos. A palavra do Senhor que está em Mateus 21, no versículo 21, que diz assim: Jesus respondendo, disse-lhes: na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes, move-te e lança-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em vossas orações, crendo, recebereis. A paz do Senhor, Ariane. Paz. Nós do Ministério Acolhendo Vidas agradecemos a você por compartilhar conosco essa experiência, para a edificação da igreja, e a gente gostaria de ouvir de você como o processo de cura começou. Boa noite, obrigada por estar aqui e eu poder compartilhar com vocês sobre a minha fé e sobre cura e milagres. E eu fui correspondida pela minha fé por Deus. Glória a Deus. Amém. Então, para começar, eu recebi um convite para vir à igreja e vim. Foi a melhor coisa, o melhor convite que alguém me fez. Até então, para começar, meu pai ficou doente ano retrasado, julho, no Brasil. Foi diagnosticado com pancreatite no Brasil. Aí ficou muito ruim, praticamente entrou em coma, porque também descobriu que tinha diabetes. Tava por um fim. Aí melhorou. Aí logo que ele ficou doente, ele vem todo ano pra cá, mas ele fica mais no Brasil do que aqui, mas todo ano ele vem. Aí eu já apliquei pro seguro de saúde dele aqui. Isso foi em novembro do ano retrasado, então tudo aconteceu ano retrasado, não ano passado, ano retrasado. Então apliquei pro seguro de saúde dele, ele já estava aqui, acho que ele chegou aqui em outubro, que ele veio pra cá, apliquei em novembro. Meu pai começou a passar mal de novo, foi dia 12 de março, que ele passou mal, foi pro hospital, que eu lembro muito bem. E nisso, o seguro dele estava demorando muito para ser aprovado. E por um motivo, o seguro dele foi aprovado dia 10 de março. E ele foi aprovado por melhor seguro, coisa que ele não ia ser aprovado. E ele foi aprovado dia 10, dia 12, ele passou mal, foi pro hospital, que ele estava sentindo as mesmas dores no pâncreas e tal. Aí o médico que viu ele, foi um médico muito bom também, acho que foi Deus que colocou ele para cuidar do meu pai. Então ele já viu, porque médico sabe que tinha alguma coisa errada com meu pai. E ele falou que ia deixar meu pai internado no mínimo 2 semanas. Porque ele falou assim: eu não vou te dar alta porque você está internado, eu posso saber e além mais do que está acontecendo. Só que a gente já fica meio com medo, porque muito tempo no hospital e ele já ter tido passado mal, no Brasil anteriormente. E daí ficou 2 semanas, aí meu pai teve alta, o médico falou: vem aqui que eu quero conversar com você e seu irmão, porque eu tenho um irmão também. Daí a gente já sabe, que não é coisa boa. Quando pede para vir com os familiares, aí ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Então, a gente já tava com medo, sabendo que tinha alguma coisa, mas você não quer escutar, Seu pai tá com câncer no pâncreas. E muitas pessoas não sabem que o câncer no pâncreas é o mais agressivo. Muita gente acha que o câncer de mama é o mais agressivo, mas não é. O câncer no pâncreas é um dos mais incuráveis. Tem pessoas que são diagnosticadas com câncer no pâncreas que não sobrevivem nem com um mês, que é muito agressivo. Sim, a probabilidade de cura é bem baixa. E quando ele estava explicando tudo, o que era o câncer no pâncreas, ele falou que a porcentagem dele sobreviver nos 3 primeiros meses seria 18 a 22%. E se ele conseguisse passar esses 3 meses, talvez ele nem conseguisse chegar para fazer a quimioterapia. E se tudo
der certo, o máximo que ele pode ver é 5 anos. O máximo que ele pode ver é 5 anos. E o câncer dele estava bem complicado, porque estava entre as artérias. Então não era um câncer que talvez poderia ser também fácil de remover até chegar à cirurgia. Porque ele falou assim, chegar à cirurgia, também vai ser o outro estágio que vai ser também complicado, não fora a quimioterapia, por onde o câncer está. Porque ele não poderia só tirar por causa da artéria, que é bem complicado. Aí o plano foi ele fez 6 ciclos de quimioterapia. Foi praticamente 6 meses. Aí ele fez a quimioterapia, passou alguns dias ruim, não caiu o cabelo, porque ele estava preocupado com o cabelo dele. Foi bem a quimioterapia, mas também eu sei que ele passou mal. Mas eu deixava ele na quimioterapia todo dia. Todas as quimios deles, as primeiras foi com ele, fiquei lá mais um tempo, depois as próximas eu fui e deixava ele no hospital, né? Porque também não fazia sentido eu ficar lá. Porque quando você tá lá fazendo quimioterapia, você não passa mal. Você começa a passar mal 3 dias depois. Mas era ruim, sabe? Deixar seu pai lá fazendo quimioterapia. Sim, me sentia meio de culpa, sabe? De deixar meu pai sozinho passando isso. Eu tinha que trabalhar também. Aí passou, ele fez as quimos. Aí a gente fez o teste. Aí o médico falou que foi um sucesso já a quimioterapia, que a gente podia operar. Isso foi o começo de chegar na história do meu pai. Então daí quando eu comecei aqui a frequentar a igreja, a primeira vez que eu vi que eu estava aqui no culto, o apóstolo já me deu profecia. Que ele falou... Ele falou pra mim... Ele fala muita coisa, mas muita gente não lembra, porque eu também escutei falar quando alguém tinha uma profecia, ele tá falando pro Espírito Santo. Muitas vezes você não lembra. Mas eu lembro que ele falou pra mim que Deus tinha um propósito muito grande pra mim e que ia ter um milagre e que o Espírito Santo estava entrando em mim, que meu choro ia ser de alegria, não de tristeza. E ele fez bem assim com a mão. A hora que ele fez assim com a mão, eu senti uma paz tão grande, parecia que realmente, sabe? Dali eu senti que assim, aqui é onde eu quero congregar. E continuei vindo. Passou, acho que uns 3 meses, não lembro quantos meses, me batizei também. No começo eu fiquei confusa, porque eu achava que eu não estava preparada para batizar, porque a gente até então não sabe o significado real de batismo. Mas eu falei, eu vou batizar, pela minha fé. Por mais que eu peco, talvez não tenha todo entendimento, mas eu acho que eu dou um passo a mais para mim ficar mais perto de Deus. Aí batizei, tal. Aí chegou, o médico marcou, né, a cirurgia do meu pai. Foi em setembro do ano retrasado. E uns dias antes da cirurgia eu também estava aqui na igreja, o apóstolo me falou que eu ia ter um milagre, acho que em 3 a 4 meses. Aí marcou a cirurgia do meu pai, foi uma cirurgia de 12 horas. Teve que tirar, até então o médico achava que só estava o câncer alocado só no lado esquerdo do pâncreas. Só que quando você faz cirurgia com câncer, ele tem que tirar um pedaço, mandar para o laboratório e ficar tirando um monte de pedacinho até ver onde que não tem. Que até então ele ia tirar só uma metade do pâncreas, lado esquerdo. Aí ele teve que tirar todo o pâncreas, tirou o baço, teve que tirar metade um pedaço do estômago, não foi metade, um pedaço grande do estômago, tirou a vesícula. E aonde estava o câncer, ele teve que, como ele tirou, que tem a artéria que estava conectada no câncer, é a que vai pro sangue. É conectada a algum órgão. Acho que era no baço. Então, como ele removeu o baço, ele teve que tirar essa artéria e conectar em outro órgão. Então, foi uma cirurgia bem complicada. Desculpa. E aí, foi as 12 horas de cirurgia. A cirurgia acabou, foi um sucesso. O médico disse que as 48 horas seriam bem cruciais. Como ele teve que relocar a veia,
poderia ter uma hemorragia, porque poderia estourar o ponto da veia. Então que ele ia ficar entubado, né? Por uns 48 horas. Acho que passou umas 2 horas mais ou menos, meu pai acordou sozinho. Glória a Deus. Então até o médico ficou surpreso. E no outro dia ele estava sentando já estava ficando de pé. Então ele ia ficar no hospital mais tempo, mas ele estava tão bem que todos os médicos ficaram impressionados. Por ter conseguido feita a quimioterapia, chegada à cirurgia, que foi também, né, uma cirurgia de 12 horas, é bem complicada também, pelo também o que foi feito, né? Sim. E como você disse, você esteve na igreja, né, e o apóstolo, ele liberou ali uma profecia, né, para você, que aquele choro seria um choro de alegria, não é isso? E naquele momento você entendeu que era a resposta que o Senhor ia curar o seu pai? No momento que ele liberou essa profecia para sua vida? Foi. Quando ele falou que eu ia ter testificação no seu espírito, no caso. Sim, e o apóstolo já me deu várias profecias. O apóstolo é uma bênção. É verdade, glória a Deus. O apóstolo, ele ora de madrugada, ele mandava um áudio orando por mim, para meu pai. Ele te deu todo um suporte durante esse processo. Demais. Né? Igual você falou, você se batizou, né? O batismo, ele é uma confissão de fé, né? Quando nós nos batizamos, ele é uma confissão, né, da nossa fé. Nós estamos professando a nossa fé em Cristo, né? Então, assim, é muito interessante, né? Igual você disse aí, né, seu pai passou por essa experiência e apesar de os médicos darem, né, uma direção, né, e foi completamente diferente. Então a gente pode já entender que aí já estava, né, o milagre já estava acontecendo, na verdade, né? Sim. E por mais que foi um processo difícil, você fica com medo, mas quando você escuta isso, eu já ficava mais calma, porque igual quando você tem fé, mas se a pessoa está passando por alguma situação, você sabe que vai ficar tudo bem no final. Então eu sentia isso, tranquila, sabe? Falava, pai, já tá acabando, aguenta aí, entendeu? E foi assim, aguenta aí, já tá acabando. Sua cura já tá dada, você tá curado, pai. Então eu sempre senti isso. E eu coloquei, tipo assim, não coloquei na cabeça, foi a fé. Sim. Porque também teve uma pessoa que me falou assim, não se chateia com Deus, se caso acontecer outra coisa. Eu falei, eu não vou me chatear com Deus. Ele vai curar meu pai. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Sim. Mas eu falei, eu não vou ficar chateada com Deus. Eu sei que ele vai curar meu pai. Com fé, você tem que ter fé. Se você não tem fé, você não vai conseguir a cura, o milagre de Deus. Porque o Deus que quer que a gente tenha fé e confie nele, independente da situação. Então, a fé tem que existir. Tem várias maneiras de você conhecer a Deus. Pode ser começando escutando louvor, frequentando a igreja. Eu adoro a igreja. Às vezes você tá num dia assim, você não tá bem, tipo assim, não vou pra igreja hoje, não tô num dia bom. Mas é nesse dia que você se sente bem, só de entrar, quando começa um louvor, você já sente, sabe aquela paz? Sim. Você tem aquele choro, tipo assim, de alívio. É isso, ser acolhido, sabe? A pessoa sabe o que está passando, igual muitas pessoas não sabem o que acontece na vida de todo mundo aqui. Todo mundo tem uma batalha aqui, que a gente luta só você e Deus. É verdade. Mas a gente tem que ter fé. Por mais que as circunstâncias não mostrem que vai dar certo, vai dar certo. E diante, né, dessa experiência, né, como você estava dizendo, que eles disseram que seu pai ia ficar por um período, né, em coma, e o seu pai, após 2 horas, ele acordou por si só. Então, assim, como que foi para vocês, para ele, para sua família? A gente é outra confirmação, né? Deus está com a gente. E até esqueci de comentar, antes da cirurgia dele, eu orei e falei, Deus, seja feita a tua vontade. Antes de ele começar a cirurgia, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. E foi feita. E o versículo que me marcou muito e confirmou mais a minha fé é Isaías 43, 13, parte B. Agindo eu,
quem o impedirá? E esse versículo é muito forte. Quando Deus age, ninguém impede Deus de nada. Para cura, o milagre. E diante, Ariane, dessa experiência, né, tremenda, porque é incrível ver como o Senhor agiu, né, na sua vida, na vida do seu pai, e eu creio que na vida da sua família também, né, através da vida do apóstolo, que liberou aí essa profecia, que trouxe uma profecia da parte do Senhor para te firmar, porque você, né, teve força para passar por esse processo. O que você libera, o que você diz para os irmãos, né? Talvez para quem está passando por um processo semelhante ou por outro processo em relação à fé, como você disse, o meu testemunho é um testemunho de fé. Então, que palavra você libera para os irmãos nessa noite? Como eu disse, tem situações que você não vai ter força, você não vai ter ânimo, você vai questionar Deus. Por que está acontecendo isso? Por que eu? Por que a minha vida não é desse jeito? Por que tá tudo dando errado? O que aconteceu? Você esqueceu de mim? Mas não é isso. Às vezes Deus vai fazer você passar por certas situações para te aproximar dele. Isso é o que eu penso. Igual pessoas falam, às vezes eu sempre a igreja pela dor. E às vezes, infelizmente, a gente busca Deus pela dor. Porque às vezes quando a pessoa tá bem, não vem na igreja agradecer. Então você acaba vindo pela dor. Aí você vai começar a conhecer Deus. E você tem que praticar a sua fé. Porque não adianta você estar indo para a igreja e orar se você não tem fé. Então, para mim, eu acho que a fé todo mundo tem que ter, por mais que é difícil, já tá dando tudo errado. Porque você pensa, cadê Deus? Por que isso acontece comigo? Por que eu tô passando por isso? Mas Deus tá sempre com a gente que não busca, não tem intimidade. A gente não pode culpar Deus pelas certas situações. A gente é muito falho nisso. Deus só quer intimidade, que a gente busque Ele e coloque tudo nas mãos deles. E foi o que eu fiz. Então eu acho que todo mundo tem que ter fé. Amém. Amém. É maravilhoso, é muito lindo ver o que o Senhor fez na sua vida, que o Senhor está fazendo na sua vida, amém, através da sua vida, né, na sua família. Nós agradecemos a você por compartilhar conosco, porque nós precisamos, né, dar testemunho das obras do Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo, para que os nossos irmãos, né, para que outras pessoas também, né, elas sejam fortalecidas, para que a nossa fé seja fortalecida. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor pela sua vida, agradecemos ao Senhor pelo milagre que o Senhor operou na sua casa, né, agradecemos a Deus por esse ministério, por cada irmão desse ministério, né, que o Senhor tem usado, pela vida do apóstolo, né, que é o anjo dessa igreja. Sim. E nós só podemos agradecer a você e liberar essa palavra, né, sobre a sua vida, que o Senhor, Ele não é filho do homem para que minta, para que se arrependa. Quando o Senhor promete, o Senhor libera uma palavra, o Senhor, Ele vai cumprir. Nós só precisamos ter fé, crer naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel. Amém? Amém. Nós agradecemos, né, que esse testemunho ele sirva para edificação da igreja. Deus abençoe os irmãos.